Alerta profético de Padre Pio ressurge nesta Páscoa de 2025. Você precisa ver. Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez tenha sido por acaso, talvez por insistência de alguém, talvez foi só o toque da sua curiosidade, mas nada disso importa mais agora. O que importa é que existe algo escondido, algo sagrado, algo que voltou à tona neste exato momento. E se você ignorar, pode ser tarde demais. As palavras que foram enterradas por décadas agora queimam como brasas sob os véus da fé esquecida, e você precisa prestar atenção antes que sejam apagadas de novo, para sempre. Houve um tempo em que as mensagens dos santos eram ouvidas com reverência. Hoje elas são silenciadas, esquecidas em meio a barulhos vazios. Mas Padre Pio avisou. Ele deixou sinais. Ele viu, ele sentiu, e agora, no tempo mais simbólico do calendário cristão, a Páscoa, o que ele viu está prestes a acontecer. Não é um conto bonito para acalmar a alma, é um alerta, um grito, um chamado espiritual que só ouvidos atentos conseguem ouvir. E se você está aqui, talvez seja porque sua alma, silenciosamente, já ouviu. Não se trata apenas de fé, trata-se da sobrevivência do espírito em um mundo que adormeceu espiritualmente. As palavras de Padre Pio são como pregos em uma madeira antiga. Elas doem, mas sustentam. E nesse vídeo você vai ouvir o que poucos ousaram revelar. Se você tem mais de 50, já sentiu na pele o peso da vida, as perdas, as dúvidas. Você sabe que há mais entre o céu e a terra do que querem que acreditemos. E talvez, no fundo, você sempre sentiu que estava sendo preparado para algo maior. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Imagine que há um lugar no tempo onde o silêncio se quebra com o som de vozes antigas, onde as palavras ecoam debaixo da pele e fazem tremer até os ossos. É ali que começa essa revelação, porque nem tudo o que foi dito ficou registrado nos livros. Há coisas que foram sussurradas, guardadas como relíquias, protegidas com medo de que o mundo não estivesse pronto. Mas e se agora o mundo estiver à beira do mesmo abismo que Padre Pio previu? Você quer estar entre os que dormem ou entre os que despertam? Essa mensagem não é para todos. Muitos vão ouvir, mas poucos vão entender. Ela foi escrita com sangue espiritual, costurada com orações silenciosas, alimentada pelas lágrimas de quem carrega a fé nas costas. E é por isso que ela mexe com você, não porque é bonita, mas porque é real. Porque você sabe que a dor que sente nos joelhos, nos olhos, no peito, não é só física, é uma dor da alma. E essa dor tem resposta. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim, Jerusalém. Terra de promessas, terra de sangue. Foi lá que a história começou. E foi lá que Padre Pio teve visões que o deixaram em prantos por noites seguidas. Ele falava em línguas estranhas, escrevia sem parar e dizia que via o Cordeiro ser entregue de novo. Mas não por romanos, nem por fariseus. Ele via o mundo moderno, os rostos frios, os corações fechados. Ele via igrejas vazias, pessoas de joelhos não por fé, mas por desespero. E então ele chorava. Aos poucos, o que ele escrevia foi sendo escondido. Algumas cartas sumiram, outras foram trancadas em arquivos inacessíveis, mas uma delas escapou. Uma só, a carta que reapareceu nesta Páscoa como uma fogueira acesa no meio da escuridão. Um manuscrito que parece respirar por si só. As palavras parecem se mover na página, e dentro dela há uma frase que arrepia até os mais céticos.
A noite virá antes do meio-dia, e os que não estiverem com o coração limpo não verão o sol nascer de novo. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Dizem que quem leu essa carta pela primeira vez sentiu um frio na espinha. Outros simplesmente não conseguiram continuar. Porque há verdades que nos tiram o chão. Mas você não está aqui para fugir. Você está aqui porque alguma coisa te trouxe. Algo que você talvez nem saiba explicar, mas sente. Sente forte. É o chamado da fé verdadeira. Aquela que não depende de imagens, de promessas vazias, nem de discursos bonitos. É a fé que arde no peito quando tudo está desmoronando. A fé que Padre Pio carregava com lágrimas nos olhos e as mãos cheias de chagas. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Você já parou para pensar por que certas dores parecem não passar nunca? Porque mesmo depois de tantos anos, certas lembranças ainda te fazem chorar sozinha no escuro. Talvez não seja apenas lembrança. Talvez seja uma batalha espiritual que ainda está em curso. Padre Pio sabia disso. Ele dizia que há dores que são como sementes. Se a alma não souber regar com fé, elas apodrecem. Mas se forem regadas com oração, transformam-se em frutos de luz. E agora ele quer te ensinar a regar as tuas dores. É estranho pensar que um homem que morreu há décadas possa estar falando contigo hoje. Mas e se a morte não o calou? E se suas palavras foram plantadas justamente para florescer agora, nesse exato momento em que a sua fé parece estar se perdendo? Você não está sozinha e nunca esteve. O que falta é ouvir com o coração, não com os ouvidos. Ler com os olhos da alma, sentir além do que é visível. Porque é assim que Deus fala, e foi assim que Padre Pio ouviu. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E o mais inquietante de tudo é perceber que, mesmo cercados de informações, muitos seguem como se nada estivesse acontecendo, como se o mundo não estivesse gritando, como se o céu não estivesse rachando silenciosamente. Mas quem tem sensibilidade espiritual sente que algo está se movendo, que há uma urgência no ar, que as orações estão mais pesadas e os sonhos mais reveladores. Não é coincidência, é sinal. E quem não presta atenção aos sinais se perde no caminho. Padre Pio deixou avisos para tempos como esse. E só os que têm olhos de fé conseguirão enxergar o que está diante de todos. Quantas vezes você sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer, mesmo sem motivo aparente? Um aperto no peito, um pressentimento que te tirava o sono, uma sensação de que o tempo está mais rápido, mais cruel. Isso não é loucura. Isso é o seu espírito tentando te avisar. Padre Pio chamava isso de sopro do eterno. Uma forma de Deus nos tocar antes da tempestade. Só que a maioria não ouve, porque está distraída, ocupada demais com as coisas do mundo, enquanto as coisas do alto estão em silêncio, esperando serem vistas. E agora, elas estão começando a gritar, e esse grito começa suave, como um sussurro dentro da sua consciência. Ele vem quando você está sozinha lavando a louça, ou na fila do mercado, ou enquanto escuta o silêncio do seu quarto à noite. Ele vem como uma memória, uma saudade, uma inquietação. É ali que Deus fala. E é ali que Padre Pio ainda continua intercedendo em silêncio por aqueles que têm fé suficiente para ouvir. Mas não pense que isso é para sempre. Essa janela espiritual está se fechando. E quando ela fechar, muitos vão querer voltar, mas será tarde demais. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore.
Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Padre Pio dizia que a fé não é para os momentos fáceis. Ela é como um escudo que você só percebe o valor quando está no meio da guerra. E essa guerra, hoje, não é feita com espadas, mas com silêncio, com frieza, com falta de empatia, com ausência de oração, com famílias se desfazendo em silêncio e almas secando por dentro sem ninguém perceber. A guerra é invisível, mas os estragos são visíveis nos olhos cansados, nas lágrimas que ninguém vê, nos gritos que morrem dentro do peito. E é por isso que ele deixou esse livro, não como um consolo, mas como uma arma espiritual para quem ainda tem fé. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso hoje. É porque sua alma está pedindo ajuda. Você sente que algo está te puxando para baixo. Um peso que não se explica, um medo que cresce cada vez mais. E esse medo, se não for enfrentado, vai consumir sua esperança aos poucos. Mas Padre Pio sempre dizia: o medo só vence quem esquece de orar. E você tem orado, tem falado com Deus, ou tem apenas sobrevivido? Há uma diferença entre viver e existir. E talvez hoje você tenha a chance de voltar a viver com fé, com verdade, com propósito. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você lembra da última vez que chorou escondida para não preocupar ninguém? Lembra do dia em que sentiu vontade de sumir, mesmo com tudo aparentemente em ordem? É aí que o mal age, na aparência. Ele disfarça o caos com normalidade, disfarça a tristeza com sorrisos automáticos. E foi sobre isso que Padre Pio alertou: que nos últimos tempos o maior inimigo da fé não seria o escândalo, mas o silêncio. O silêncio de quem desistiu, o silêncio de quem parou de acreditar. Mas você não pode calar sua alma, você não pode silenciar sua fé. E se eu te dissesse que há orações que nunca foram esquecidas, mesmo depois de tantos anos? Que Deus ouviu aquele seu pedido antigo, que você já nem repete mais porque acha que ele se esqueceu? Padre Pio dizia que toda oração sincera é uma semente eterna, e que chega um momento em que ela germina, mesmo que você tenha desistido. Mas para isso, você precisa estar com os olhos abertos, com o coração disponível, com a fé viva. O livro que está no comentário é o adubo espiritual que sua alma precisa agora. Não amanhã, agora. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. E agora você precisa ouvir isso com atenção. Algo grande está prestes a acontecer. E não é boato, não é teoria. É o cumprimento de promessas antigas, profecias que já começaram a se cumprir silenciosamente. Você sente isso? O mundo está mais frio, os valores estão de cabeça para baixo, a maldade já não se esconde mais. Tudo o que foi dito nos tempos antigos está voltando, mas de uma forma que só os atentos entenderão. E Padre Pio previu tudo isso. Escreveu com mãos tremendo de dor, mas cheias de verdade. Uma verdade que agora quer te alcançar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe aquele vazio que você sente mesmo cercada de pessoas? Aquela sensação de que falta algo, de que algo está por vir, mas você não... Sabe o que? Não é imaginação. É o Espírito tentando te preparar. E quando você ignora, ele para de falar. Ele se cala. E o silêncio de Deus é a coisa mais assustadora que existe. Mas hoje, neste exato momento, você ainda pode ouvir. Você ainda pode sentir. O livro no comentário não é só um conteúdo, é um resgate, um alerta, uma resposta que você nem sabia que precisava. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir.
O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você acha que está cansada por causa da idade, por causa dos compromissos, mas o cansaço que você sente é mais profundo, é da alma. E esse cansaço espiritual, se não for curado, se transforma em tristeza crônica, em desânimo, em doenças. Padre Pio atendia pessoas assim todos os dias. E ele dizia que a cura começava quando a pessoa voltava a acreditar que ainda havia tempo, que ainda havia propósito, que Deus ainda estava olhando. E hoje, através dessas palavras, ele quer te lembrar disso. Que você ainda é amada, que sua dor ainda importa, que sua oração ainda tem valor. Você pode ter perdido muita coisa. Pode ter chorado sozinha noites inteiras, pode ter sido injustiçada, esquecida, mal interpretada, mas nada disso escapou dos olhos de Deus. E Padre Pio, com suas mãos marcadas, se colocava diante do altar por pessoas como você, pessoas que já não tinham forças nem para pedir ajuda. Ele orava por elas, e orava com lágrimas, porque entendia o que era sofrer em silêncio. Entendia o que era ser forte para todos e fraca no íntimo. Por isso, o que ele deixou escrito não é para quem está bem, é para quem precisa de um milagre. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. Você consegue sentir o peso da urgência? Consegue perceber que o tempo não está mais do mesmo jeito? Os dias estão mais curtos, as notícias mais sombrias, os sentimentos mais confusos. E mesmo assim, muitos continuam como se tudo estivesse normal. Mas você não pode ser mais uma, você não pode ignorar o que sente. Essa inquietação que te trouxe até aqui, ela é sagrada. Ela é o sopro de Deus tentando te acordar. E se você ignorar, estará fechando a porta para a sua própria libertação. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O que mais precisa acontecer para você perceber que não é coincidência? Quantas lágrimas mais precisam cair até você entender que existe um chamado urgente te esperando? Não é tarde. Ainda há tempo. Mas você precisa agir, precisa decidir, precisa fazer algo. O livro que está no comentário não vai te entreter, vai te confrontar, vai te fazer sentir, vai te lembrar de quem você é e do que Deus já fez por você, porque Ele ainda está esperando, só que não vai esperar para sempre. Você já reparou como os dias parecem mais pesados? Não é apenas cansaço físico, é como se houvesse uma sombra pairando, um véu escuro se aproximando. E não é só você que sente isso. Cada vez mais pessoas têm relatado insônia, sem motivo, sonhos estranhos, sensação de estar sendo vigiada, mesmo estando sozinha. Não, você não está ficando louca. Está despertando. Despertando para uma realidade espiritual que muitos fingem não ver, porque a verdade dói, a verdade incomoda. E Padre Pio sabia disso. Foi por isso que suas palavras foram escondidas, porque elas não confortam de imediato. Elas primeiro arrancam as vendas. Há décadas, ele falou sobre o tempo da poeira. Disse que veríamos igrejas vazias, mas supermercados lotados, famílias partidas, crianças frias, idosos abandonados, almas secas. E quando isso acontecesse, saberíamos que a escuridão já havia começado. O mais assustador é perceber que tudo isso está se cumprindo agora. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas da sua geração ainda têm fé verdadeira? Quantas ainda rezam com o coração? Quantas ainda dobram os joelhos por amor e não apenas por desespero? Se você chegou até aqui, é porque ainda há fé dentro de você, mesmo que machucada, mesmo que cansada, mesmo que chorando. E sabe o que mais assusta?
que muitos não vão resistir, porque o que vem não será físico, será espiritual, será uma crise invisível que devora por dentro. E só os que estiverem firmes na fé conseguirão suportar. Você precisa entender isso agora, porque depois pode ser tarde. Não é para assustar, é para preparar. Padre Pio não falava de guerras externas, mas de guerras da alma. Ele via lares sendo invadidos por frieza, casais dormindo juntos, mas distantes, mães com os olhos secos de tanto chorar em silêncio, homens com a fé morta mesmo com a Bíblia na estante. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você lembra quando era criança e ouvia histórias sobre o fim dos tempos? Muitos diziam que isso não passava de exagero. Mas o fim não chega como um trovão. Ele chega como rotina. Chega quando as pessoas param de perceber o mal como mal. Chega quando o certo se torna motivo de piada. Chega quando o mundo começa a parecer confortável, mesmo sem Deus. Padre Pio disse que esse seria o sinal. O mundo estaria tão confortável em sua podridão que poucos iriam perceber que a fé já teria se tornado uma relíquia esquecida. O mais terrível é que muitos que você ama não vão entender. Você vai falar e eles vão rir, vai alertar, e eles vão chamar de loucura. Mas o próprio Jesus foi desprezado pelos seus. E você não está sozinha. Essa batalha espiritual que você sente e que talvez ninguém ao seu redor compreenda é real. Real como as lágrimas que você já derramou sozinha. Real como o aperto no peito que aparece do nada. Real como o medo que às vezes te paralisa antes de dormir. Tudo isso é sinal. Tudo isso é alerta. E tudo isso foi previsto. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. Você sente que está perdendo tempo? Que os anos passaram rápido demais? Que muita coisa ficou para trás e agora já não sabe mais por onde recomeçar? É por isso que você está ouvindo isso agora. Porque há uma resposta, há um reinício. Mas ele exige atitude, e o mundo fará de tudo para te distrair, te cansar, te colocar no modo automático. Porque quanto mais você se distrai, mais você se distancia. E quanto mais se distancia, mais difícil é voltar. Padre Pio deixou um caminho, um mapa, um chamado. E agora esse chamado está batendo no seu coração. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já notou como sua saúde tem oscilado sem explicação? Cansaço que não passa, dor no corpo sem diagnóstico, a mente confusa, insônia, a alma inquieta. Isso não é só físico, é espiritual. Padre Pio dizia que quando o corpo adoece sem causa, é a alma gritando. E você precisa ouvir esse grito, precisa parar de ignorar os sinais. Precisa cuidar da sua alma como cuida da sua casa, do seu trabalho, da sua aparência. Porque tudo pode desabar por dentro, mesmo que por fora pareça tudo normal. E talvez agora você esteja pensando, mas por onde eu começo? Começa ouvindo, começa orando, começa buscando aquilo que sua alma sempre soube, que você nunca foi feita para andar sozinha. Padre Pio sabia disso. Por isso intercede por você, mesmo que você nem perceba. Por isso ele deixou esse conteúdo. Por isso essa mensagem chegou até você, nesse dia, nesse momento. Porque algo espiritual está prestes a acontecer, e você precisa estar preparada.
A escuridão não avisa quando chega, mas a luz sempre deixa sinais antes de brilhar, e você está vendo esses sinais agora. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Agora, respire fundo e olhe para dentro de si. Quantas feridas você tem escondido, quantos gritos presos na garganta, quantas orações você deixou de fazer porque achou que Deus já não te ouvia mais. Isso não é fraqueza, é cansaço. E até os mais fortes se cansam. Mas hoje, essa mensagem veio para te lembrar que há alguém orando por você, que há um santo de mãos feridas intercedendo dia e noite, mesmo quando você dorme, que há um céu inteiro esperando que você se levante novamente, mesmo que seja de joelhos, principalmente se for de joelhos. Escreva: Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. A estrada da fé é estreita, é solitária, mas é nesse caminho que os milagres acontecem. E você não está sozinha, você está sendo guiada. Tudo o que viveu te trouxe até aqui. Nada foi em vão, nem a dor, nem o abandono, nem as noites em claro, nem os dias de silêncio. Tudo isso foi preparo, porque agora algo está prestes a mudar, mas você precisa crer, precisa agir, precisa buscar. A hora é agora, não adie mais, não silencie mais, não fuja mais. O chamado está claro. E o livro no comentário é sua bússola nesse caminho. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: Eu creio. Não feche os olhos. Não desligue esse vídeo, porque algo está se quebrando dentro de você. E às vezes é só quando quebramos que começamos a curar de verdade. Deus está reconstruindo algo dentro da sua alma. E Ele começou agora. Use esse momento. Fale com Ele. Escreva seu nome nos comentários como um ato de fé. E se você chegou até aqui, saiba, você é especial. Você é escolhida. Você foi chamada para algo maior. E nada, absolutamente nada, vai te impedir se você continuar. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Não é o fim, é o recomeço. Tudo o que parecia perdido será restaurado. Tudo o que parecia esquecido será lembrado. Tudo o que foi prometido será cumprido. Mas você precisa manter a fé, mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sem entender. Continue, porque Deus não se esquece. Deus não falha. E Padre Pio, lá do céu, ainda intercede por você, por sua família, por suas dores mais ocultas. E agora Ele está te chamando para o próximo passo, a próxima revelação. No próximo vídeo, prepare-se para descobrir as palavras proibidas que Padre Pio deixou antes de morrer e que o Vaticano tentou silenciar. Você precisa ouvir, precisa entender, precisa estar preparada. Clique no próximo vídeo agora e se algo tocou você, escreva "Eu creio" nos comentários. Que Deus te abençoe e que você nunca mais duvide que foi escolhida para viver algo maior. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus.